Olha, se tem um assunto que gera muita polêmica, e com razão, porque a mídia fala muito sobre isso, é sobre a nomeação dos ministros do STF, feitas pelo chefe do Poder Executivo, que é o presidente da República. Uma outra coisa que dá muita polêmica nesse sentido é o fato de que nem todos os ministros do STF são juízes de carreira. Ou seja, não foram juízes que prestaram concurso, foram aprovados, exerceram a judicatura e, após muitos anos, chegaram ao STF. E você acaba tendo uma impressão, nós, como sociedade, acabamos tendo uma impressão de que é só mais uma maracutaia política, mais um conchavo político. E, na verdade, isso tem um fundamento jurídico constitucional. E eu quero falar disso com vocês hoje. Quer saber a respeito disso? Anota aí. Quando nós falamos sobre indicação para os tribunais, nós estamos falando de um assunto que você talvez não tenha ouvido, se você não é do direito. Se você é do direito, você deve conhecer isso muito bem. É o chamado quinto constitucional. Quinto constitucional. O que é o quinto constitucional? Bom, como o próprio nome diz, quinto se refere à quinta parte prevista na Constituição Federal, para que os tribunais recebam 1/5 de seus membros por indicação do Ministério Público, ou seja, promotores de justiça, aqueles sim que foram aprovados no concurso para ingresso na carreira de promotor de justiça ou de procurador da República, obviamente, que é o Ministério Público Federal. E, dentre esses, o Ministério Público indica uma lista com profissionais que tenham mais de 10 anos de carreira, ou seja, não pode ser um promotor de justiça com 5 anos, com 6 ou com 7, mesmo que tenha ali um destaque já precoce. Suponhamos, por exemplo, que um promotor de justiça muito bem sucedido, como acontece, alguns profissionais logo aprovados no concurso para promotor de justiça, que é um concurso muito concorrido, muito pesado mesmo. Quem passa está muito bem preparado para exercer um cargo de tamanha importância. Ainda assim, eles já começam muitas vezes a ministrar aulas em cursos preparatórios de universidades, seguir nas carreiras acadêmicas. Mesmo assim, se não tiver 10 anos de carreira, não pode ser indicado para que assuma um cargo nos tribunais. Da mesma forma, a advocacia. A advocacia também fará indicação de advogados com mais de 10 anos de carreira. Então vamos lá. Tanto o Ministério Público como a advocacia farão indicações com listas sêxtuplas. Listas sêxtuplas, ou seja, com 6 nomes. Essas listas, elas indicarão profissionais que tenham mais de 10 anos de carreira, seja no Ministério Público, seja na advocacia. Também tem que ter um notório saber jurídico. Você deve estar pensando, Oscar, se a pessoa foi aprovada no exame, no concurso para promotor de justiça, são 5 fases, um concurso tão exigente, que exige tamanho conhecimento, ele já não tem um notório saber jurídico? É verdade, ele tem. Da mesma forma, se um advogado, após 10 anos de carreira, está se destacando, primeiro que o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, ele tem sido, ano após ano, um exame muito exigido, um exame criticado, mas por grande parte aplaudido, como por mim, por exemplo, que eu sou a favor do exame de ordem e acho que o exame de ordem deveria ser um exemplo para as outras carreiras, como, por exemplo, para a medicina, para a odontologia, para que as pessoas, após formadas, fossem submetidas a um exame rígido para que elas, se aprovadas, estivessem aptas a se inscrever no órgão de classe. Mas tudo bem. Isso foi só um parênteses. Mas o fato é, hoje não é qualquer pessoa que é aprovada no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Oscar, isso daí já não dá a conotação de notório saber jurídico? Não. Quando a Constituição Federal trouxe notório saber jurídico, nós estamos falando daquela pessoa, seja promotor de justiça, seja advogado, que tenha já uma vida acadêmica intensa.
A pessoa já é especialista, já é mestre, já é doutor, já é livre docente, os cursos pós-doutorado, tem artigos escritos, trabalha com direito comparado. Para quem não sabe o que é direito comparado, são aquelas aplicações no direito brasileiro, do direito estrangeiro, trazido em algumas doutrinas como direito alienígena. O nome é estranho, mas eu também acho estranho, mas muitas doutrinas falam o direito alienígena, para dizer, olha, não é um direito do Brasil. Esse direito comparado ajuda muitas vezes a nós pegarmos situações que está na lei, mas na prática nunca tinha acontecido, para você dizer, olha, determinado país adotou de tal forma, e essa forma se encaixa na nossa e nós poderíamos usar comparativamente. Entenderam? Então, o notório saber jurídico é, de fato, aquela pessoa, tanto vindo do Ministério Público, como vindo da advocacia, que tem ali um conhecimento exemplar. Eu vou mencionar um nome aqui, muito embora não tenha sido indicado para assumir um cargo nesses tribunais, como desembargador ou como ministro, e, infelizmente, faleceu há poucos meses, que é o professor Luiz Flávio Gomes, fundador da rede LFG, de cursos, pós-graduação e tudo mais. Bom, o LFG é conhecido como Doutor Furacão, né? O LFG ele foi, salvo engano, aos 20 anos delegado de polícia, aos 22 anos promotor de justiça, aos 25 já era juiz de direito, mestrado, doutorado, pós-doutorado, direito comparado, criador, fundador, idealizador de um dos maiores cursos jurídicos que formou incontáveis promotores, juízes, advogados, pós-graduados, enfim, eu sempre fui um fã incondicional do professor Luiz Flávio Gomes, que recentemente nos deixou vítima de uma leucemia. E exercia o cargo de deputado federal eleito com uma quantidade significativa de votos e vinha fazendo um trabalho espetacular. Veja, a figura do Luiz Flávio Gomes, por exemplo, é um exemplo clássico de alguém que não só teve capacidade de exercer todos esses cargos públicos por aprovação, tendo inclusive advogado, me esqueci de dizer, chegou a advogar, e é um advogado que era um profissional que todas as vezes que grandes casos aconteciam no Brasil, quando chamavam um especialista para dar a opinião, adivinha quem era chamado? O Luiz Flávio Gomes. Percebam, evidente que várias outras pessoas são aprovadas também nos concursos difíceis de serem aprovados e se alcançar, mas o Luiz Flávio Gomes era realmente uma águia. Quando nós falamos notório saber jurídico, é realmente aquela pessoa, aquele profissional, que você olha e fala, meu Deus, como conhece de tudo. E terceiro ponto, não basta somente ter 10 anos ou mais de carreira, ter um conhecimento jurídico indiscutível, mas é necessário que tenha uma reputação ilibada. Reputação ilibada. O que significa isso? Ninguém tem absolutamente nada para falar. Nem rumores. Nunca respondeu perante o órgão de classe. O promotor nunca respondeu perante a corregedoria do Ministério Público ou perante o Conselho Nacional do Ministério Público, né, que agora foi instituído a partir de 2004, com a emenda 45. E, da mesma forma, o advogado nunca teve nenhum problema, ainda que absolvido, porque, vejam, o problema é que, muitas vezes, qualquer profissional pode se envolver, ainda que não queira, por um acidente de percurso, no exercício da função, com algo que venha a ser apurado e, no final de tudo, fica comprovado que ele era inocente. Mas o fato é que, muitas vezes, aquela questão já manchou a imagem dele. Já não se torna mais uma pessoa passível de ser indicada, porque a reputação ilibada é aquela reputação que brilha, é aquela reputação que todo mundo olha e fala, eu nada encontrei contra essa pessoa. É extreme de dúvidas, fantástica a sua conduta social, profissional, pessoal. Entenderam? Então, qual foi a ideia da Constituição Federal, o do 5º Constitucional? Bom, primeiramente,
A ideia era que os tribunais, eles não fossem tribunais formados por julgadores com uma única linha de pensamento. Por exemplo, se todos viessem exclusivamente da magistratura, só foram juízes, são somente pessoas que foram aprovadas nos concursos para juiz de direito, para juiz federal, enfim, e foram subindo ali na carreira, foram alçando voos e chegassem a ser desembargadores, ministros, a visão seria exclusivamente de alguém que só julgou a vida inteira. E talvez isso gerasse uma tendência injusta. É diferente, por exemplo, quando você vê um desembargador que veio do Ministério Público. Oscar, existe? Claro que existe. Eu conheço vários. Muitos dos desembargadores, que nós chamamos de desembargadores, nunca foram juízes. Foram promotores de justiça. E estão lá por quê? Porque foram apresentados nesta lista que eu mencionei, foram indicados por preencher os requisitos que eu mencionei, e da mesma forma da advocacia. São advogados que não só advogaram muito, não só se destacaram na vida acadêmica, mas escrevem sobre o assunto. Aquele advogado que, quando chega e fala, ele é uma sumidade. O conhecimento dele, ele é encantador, como se diz. É um conhecimento profundo. E ele vai trazer, provavelmente, um ponto de vista de quem advogou uma vida toda. Percebe? É alguém que sabe o que é estar do lado de cada mesa. Sabe o que é lidar com o lado de cá do acusado. Ou mesmo, não sendo na área criminal, é alguém que advogou muitos anos na esfera empresarial e sabe o que é exercer o direito empresarial na advocacia. E não somente julgando. Então a ideia é justamente essa. Ok? Vejam, quando nós falamos da lista sextupla, chegando o parágrafo único do artigo 94, no artigo 94 da Constituição Federal, é o que estabelece o 5º constitucional. Lembrando que a partir do artigo 92, a Constituição Federal começa a falar da estrutura do Poder Judiciário. Se você puder, entra lá no site do Planalto, abre a Constituição Federal e leia a partir do artigo 92. É muito interessante, tanto para quem está prestando concurso. Se você está prestando concurso e não conhece a estrutura do Poder Judiciário, você deve repensar, porque você tem que saber aquilo de cabeça, de cor. E se você também não é do ramo de direito, mas tem interesse, é muito interessante. Eu desafio você a perder esse medo de abrir a Constituição Federal. Você vai se apaixonar mais do que você possa imaginar, porque ali tem muitas coisas que dizem respeito à cidadania, e você é um cidadão. Certo? Uma outra questão que eu gostaria de dizer. Os tribunais de justiça dos estados, do Distrito Federal e territórios, e do TRF já constavam no artigo 94, no caput, conforme eu acabei de dizer. Mas a emenda constitucional 45 de 2004 permitiu também que o 5º constitucional fosse aplicado aos tribunais regionais do trabalho e ao Tribunal Superior do Trabalho, ao TRT e ao TST. Antes não eram. Não, antes eram somente juízes de carreira. Mas a emenda 45 de 2004, que é conhecida como a emenda da reforma do judiciário, que alterou muitas questões, ela colocou também o 5º constitucional na estrutura do TST, que é a instância superior em Brasília, e dos TRTs, que aí depende da região. Por exemplo, na região de Campinas, aqui de Campinas, seria o TRT 15. Cada região tem a sua numeração. Basicamente, isso que eu gostaria de falar com vocês. Nós faremos mais 2 vídeos, dando sequência, porque é um assunto um pouco denso, mas é um assunto muito interessante. Nós vamos falar nos próximos das indicações ao STJ e da indicação ao STF, especialmente porque nós acabamos de receber a informação da aposentadoria do ministro Celso de Mello e, consequentemente, a primeira indicação, né,
do atual presidente Jair Bolsonaro de um nome para assumir a vacância do cargo, para que seja o novo ministro do STF. Muita polêmica, a oposição atacando, o Bolsonaro tentando dizer que não é ele que indica, e nós vamos mostrar que sim, é ele que indica, e não tem nada de errado nisso. A Constituição Federal deu ao presidente da República essa prerrogativa, essa incumbência. Enfim, não perca o próximo vídeo. Espero que você tenha entendido por que nos tribunais nem todo mundo prestou concurso para juiz. Mas eu quero que você saiba que isso é um ponto de vista positivo, trazido pela Constituição Federal. Muito embora a mídia sempre traga com um ar pejorativo, de indicação política, de conchavo, de troca de favores, mas existem requisitos fixos e muito fortes para que isso aconteça. Espero que você se inscreva no nosso canal, Prof. Oscar Júnior. E além disso, eu quero que você, por favor, acione o sininho, porque você vai receber as notificações todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo. E também, dá o seu like para eu saber que você está gostando dos vídeos. Compartilhe com os amigos e lembrando que todos os dias, às 20 horas, nós teremos vídeos novos. Segue também na rede social, nas minhas redes sociais. Tem o Instagram, tem o Facebook e, a partir dessa semana, eu tenho mais um canal, que é o Twitter, o @OscarCursos. Espero vocês. Até mais.